O sistema tributário brasileiro anterior era notoriamente complexo. Existiam múltiplos impostos sobre o consumo. Entre eles estavam PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Essa multiplicidade de tributos gerava uma grande confusão. As empresas enfrentavam dificuldades para cumprir todas as obrigações. Essa complexidade travava o desenvolvimento dos negócios. Também desestimulava investimentos importantes para o crescimento do país. Era um sistema que clamava por uma revisão profunda e estrutural para simplificar a vida dos contribuintes e impulsionar a economia nacional de maneira mais eficiente. Um problema grave era a chamada guerra fiscal entre os estados. Essa disputa ocorria por causa do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Cada estado definia suas próprias regras e alíquotas. Isso criava uma competição prejudicial. As empresas muitas vezes mudavam suas operações buscando vantagens fiscais. Essa situação gerava distorções econômicas significativas. Além disso, provocava uma enorme insegurança jurídica. Ninguém sabia ao certo qual regra aplicar, levando a muitos conflitos e incertezas no ambiente de negócios em todo o território nacional. A complexidade da legislação tributária resultava em altos índices de litígio. Muitas disputas entre contribuintes e o fisco paravam na justiça. Isso consumia tempo e recursos consideráveis de ambas as partes. O sistema era frequentemente chamado de manicômio tributário. Essa metáfora ilustrava bem a confusão e a irracionalidade de algumas regras. Esse ambiente instável não era bom para os negócios. Impedia um planejamento de longo prazo. A insegurança jurídica afastava investidores e prejudicava a competitividade das empresas brasileiras no cenário global. Ficou claro que uma reforma tributária ampla era indispensável. O Brasil precisava de um sistema mais simples e transparente. A meta principal era reduzir os custos de conformidade para as empresas. Também se buscava promover um ambiente de negócios mais justo e previsível. Um sistema tributário moderno poderia destravar o potencial econômico do país. Facilitaria o crescimento sustentado e a geração de empregos. A reforma era vista como um passo crucial para modernizar a economia brasileira e torná-la mais competitiva no século XXI. A Emenda Constitucional 132/2023 marcou o início efetivo da reforma tributária. Ela foi promulgada em 20 de dezembro de 2023. Este foi um momento histórico para o Brasil. O objetivo central desta emenda é reestruturar a tributação sobre o consumo. Trata-se de uma mudança profunda e aguardada há décadas. A EC 132 de 2023 estabeleceu as bases para um novo sistema. Ela alterou significativamente a Constituição Federal. Essas alterações eram necessárias para permitir a criação dos novos impostos e a extinção dos antigos, pavimentando o caminho para uma nova era fiscal. É importante notar que a EC 132 de 2023 teve origem na proposta de emenda à Constituição, PEC 45 de 2019. Isso demonstra que a reforma não foi uma decisão apressada. Ela foi fruto de um longo período de debates e discussões. Diversos setores da sociedade participaram desse processo. Economistas, juristas, empresários e representantes do governo contribuíram com ideias. A maturação da proposta ao longo dos anos permitiu que se chegasse a um consenso mínimo sobre os rumos da mudança. Este histórico de debates enriqueceu o texto final da emenda. O princípio fundamental da Emenda Constitucional 132/2023 é a criação de um imposto sobre valor agregado, IVA, dual. Esse modelo prevê dois novos tributos principais. Um deles é a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. A CBS será administrada pelo governo federal. O outro é o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. O IBS será compartilhado entre estados e municípios. Este modelo dual busca simplificar a cobrança.
também visa garantir a autonomia dos entes federativos na gestão de suas receitas, um ponto sensível nas discussões. A Emenda Constitucional 132/2023, portanto, lançou os alicerces da reforma. Ela forneceu a base legal e estrutural necessária. Sem essa mudança na Constituição, não seria possível implementar o novo sistema. A partir dela, leis complementares e ordinárias seriam elaboradas. Essas leis detalhariam o funcionamento dos novos impostos. A emenda foi o primeiro passo, mas um passo decisivo. Ela sinalizou um compromisso firme com a modernização do sistema tributário brasileiro, abrindo espaço para as regulamentações subsequentes que definirão os pormenores da nova estrutura. A Lei Complementar número 214 de 2025 é uma peça legislativa-chave. Ela desempenha um papel crucial na reforma tributária. Sua principal função é estabelecer as diretrizes para o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Também define regras para a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Esta lei é fundamental para tornar os novos tributos operacionais. Sem ela, os conceitos introduzidos pela Emenda Constitucional ficariam apenas no papel. Ela traduz a reforma constitucional em normas aplicáveis no dia a dia. Esta Lei Complementar, LC 214 de 2025, serve como um texto legal fundamental. Ela orienta a criação das regras específicas para os novos impostos. Define como o IBS e a CBS serão calculados. Estabelece os procedimentos para a arrecadação desses tributos. Além disso, detalha como os valores arrecadados serão distribuídos entre União, Estados e municípios. A lei ajuda a transformar os princípios constitucionais da reforma. Transforma-os em aplicações práticas e concretas. É um elo vital entre a Constituição e a realidade fiscal das empresas e cidadãos. A Receita Federal do Brasil está ativamente envolvida no processo de regulamentação. Este é um trabalho contínuo e detalhado. A Receita Federal prorrogou o prazo para contribuições da sociedade civil. Entidades representativas puderam enviar sugestões até 9 de junho de 2025. Essa medida demonstra uma busca por transparência. Também reflete o desejo de incorporar diferentes perspectivas na formatação das novas regras. A participação social é vista como um elemento importante para o sucesso e a legitimidade da reforma tributária no país. Esta fase de regulamentação é absolutamente vital. É neste momento que muitos detalhes práticos são definidos. Essas definições são essenciais para garantir que o novo sistema funcione de maneira suave. Busca-se também que ele seja justo para todos os envolvidos. As contribuições da sociedade civil têm o objetivo de refinar essas regras. A ideia é antecipar problemas e encontrar as melhores soluções. Um regulamento bem elaborado é fundamental para evitar ambiguidades. Também é importante para reduzir a possibilidade de futuras disputas judiciais, um problema crônico do sistema antigo. O ano de 2026 representará um marco significativo na trajetória da reforma tributária. Será nesse ano que a implementação inicial de algumas normas do IBS e da CBS começará. Este é o momento em que a reforma sai do papel. Ela começa a se tornar uma realidade palpável para empresas e para o governo. Não se trata ainda da plena vigência de todas as regras, mas é o início prático da transição para o novo sistema. Este primeiro passo é crucial para testar os mecanismos e ajustar o que for necessário. A implementação completa do novo sistema tributário também está programada para ter início em 2026. Isso ocorrerá de forma gradual. As diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar número 214 de 2025 e outras regulamentações futuras guiarão esse processo. É um passo decisivo, embora escalonado. A ideia é que o novo modelo comece a operar efetivamente. As empresas precisarão se adaptar.
Os órgãos fiscais também passarão por transformações. A transição exigirá esforço e coordenação de todos os envolvidos no processo. As regulamentações finais, moldadas pelas contribuições da sociedade civil, serão então consolidadas. Essas sugestões foram coletadas até junho de 2025. Após análise e incorporação, as regras definitivas serão publicadas. A expectativa é que essas normas entrem em vigor em 2026. Elas ditarão o funcionamento cotidiano dos novos impostos. Definirão as obrigações dos contribuintes. Também estabelecerão os procedimentos para os órgãos arrecadadores. A clareza dessas regras será fundamental para a segurança jurídica. Esta fase inicial de implementação em 2026 será um teste importante. Permitirá que o sistema seja avaliado na prática. Será possível identificar desafios não previstos. Ajustes poderão ser feitos para garantir a eficácia do novo modelo. A transição da teoria para a prática sempre envolve aprendizado. O impacto na economia brasileira será acompanhado de perto. O sucesso desta etapa inicial é fundamental. Ele determinará o ritmo e a confiança nas fases subsequentes da reforma tributária. Um projeto de longo alcance para o país. Seção 5. Estruturando o novo sistema. O Projeto de Lei Complementar 108/2024. O Projeto de Lei Complementar, PLP, 108 de 2024, é outra peça fundamental na arquitetura da reforma. Ele tem a responsabilidade de detalhar aspectos operacionais cruciais do novo sistema tributário. Seu foco principal é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Este imposto substituirá o ICMS estadual e o ISS municipal. O PLP 108 de 2024 busca transformar os conceitos gerais da emenda constitucional. Ele os converte em regras claras e aplicáveis para a administração deste novo e importante tributo unificado. Entre as principais provisões do PLP 108 de 2024 está a instituição do Comitê Gestor do IBS. Este comitê terá uma estrutura e atribuições específicas. Sua função será vital para o sucesso do IBS. Ele será responsável por coordenar a arrecadação do imposto. Também terá a tarefa de distribuir os valores arrecadados. Essa distribuição será feita entre os estados e os municípios. Dada a diversidade de interesses, a governança e a transparência do Comitê Gestor são temas centrais de debate e preocupação. O PLP 108 de 2024 não se limita ao Comitê Gestor. Ele também estabelece as regras para o contencioso administrativo tributário. Isso se refere a como as disputas sobre o IBS serão resolvidas administrativamente. Além disso, o projeto define como será feita a partilha da arrecadação. Outro ponto importante são as disposições relativas à transição. Ele detalha como ocorrerá a migração do ICMS para o IBS. Este é um dos aspectos mais complexos da reforma, envolvendo a substituição gradual de um imposto estadual consolidado. Atualmente, em maio de 2025, o PLP 108 de 2024 está em tramitação no Congresso Nacional. Ele se encontra em fase de debate na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado. Audiências públicas estão sendo realizadas. Nessas audiências, especialistas e representantes de diversos setores apresentam suas visões. A aprovação deste projeto e sua posterior sanção são esperadas para que as medidas entrem em vigor em 2026. Sua aprovação é um passo indispensável para a concretização da reforma do IBS. Section 6. A longa marcha da transição. Do sistema atual ao novo modelo. A reforma tributária brasileira envolve um processo de transição gradual e extenso. Não é uma mudança que acontece da noite para o dia. A substituição completa do antigo ICMS, o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, pelo novo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, é um exemplo claro disso.
Este processo específico está planejado para ocorrer ao longo de vários anos. A previsão é que essa transição seja concluída somente em 2033. Esse prazo longo visa mitigar impactos abruptos na arrecadação dos estados e na adaptação das empresas. A ideia central da reforma é unificar diversos impostos sobre o consumo. O ICMS estadual e o ISS municipal, que incide sobre serviços, serão fundidos no IBS. No âmbito federal, as contribuições PIS e COFINS serão substituídas pela CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. O objetivo principal dessa unificação é a simplificação radical do sistema. A redução do número de tributos e a harmonização das regras devem facilitar o cumprimento das obrigações fiscais. Espera-se também uma diminuição da complexidade que tanto onerava as empresas brasileiras. Um dos pilares da reforma é o princípio da não cumulatividade plena, ou seja, a neutralidade tributária. Os novos tributos, IBS e CBS, são desenhados como Impostos sobre Valor Agregado, IVA. Isso significa que o imposto incide apenas sobre o valor adicionado em cada etapa da cadeia produtiva e de comercialização. As empresas poderão creditar o imposto pago na aquisição de insumos. Isso evita o chamado efeito cascata, onde o imposto incide sobre imposto, onerando os produtos e serviços e prejudicando a competitividade. Em maio de 2025, o processo legislativo para detalhar a reforma continua ativo. Debates intensos ocorrem no Congresso Nacional. O Senado Federal tem realizado audiências públicas para discutir os projetos de lei complementar. Foram realizadas sessões focadas na transição do ICMS para o IBS. Também foram debatidos outros tributos estaduais, como o ITCMD, Imposto sobre Heranças e Doações. No âmbito municipal, o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e a COSIP, Contribuição para a Iluminação Pública, também estão sendo analisados no contexto da reforma. Section 7. Impactos diretos. Empresas e cidadãos. Diante da reforma. Para as empresas, a reforma tributária exigirá um período de adaptação significativo. As companhias precisarão revisar completamente seus planejamentos tributários. As estratégias fiscais adotadas no sistema antigo podem não ser mais válidas. As redes de logística e as cadeias de suprimentos também poderão necessitar de ajustes. Isso ocorrerá devido a mudanças na forma como os impostos incidem sobre bens e serviços em diferentes localidades. A localização de centros de distribuição, por exemplo, pode ser reavaliada à luz das novas regras do IBS. Benefícios fiscais concedidos anteriormente por estados e municípios tendem a mudar. Muitos podem ser extintos ou substituídos por novos mecanismos. As estruturas de produção e distribuição das empresas precisarão ser reavaliadas. O novo sistema de tributação pode alterar os custos de aquisição de insumos. Consequentemente, a precificação final de produtos e serviços também será impactada. As empresas precisarão analisar cuidadosamente esses efeitos para manter sua competitividade no mercado e garantir a conformidade com as novas exigências legais. É fundamental que as empresas realizem simulações detalhadas da nova carga tributária. Isso ajudará a entender o impacto financeiro da reforma em suas operações. Devem mapear o uso de créditos tributários, pois o sistema de créditos do IBS-CBS será diferente do atual. A revisão de contratos vigentes, especialmente os de longo prazo, também é uma medida prudente. Além disso, investir em treinamento e capacitação das equipes fiscais e contábeis será essencial para navegar com sucesso pelo novo ambiente tributário que se desenha. Para os cidadãos, a reforma tributária busca tornar o sistema mais justo e transparente. Existe uma expectativa de que os preços de alguns bens e serviços possam ser reduzidos. Isso pode ocorrer devido à eliminação da cumulatividade dos impostos, o chamado efeito cascata. Uma característica importante da reforma é a introdução do cashback.
Este mecanismo prevê a devolução de parte dos impostos pagos sobre o consumo para famílias de baixa renda. O objetivo é reduzir a regressividade do sistema tributário, que pesa mais sobre os mais pobres. Section 8. Desafios e incertezas. Pontos críticos na implementação. Apesar dos avanços, diversas questões críticas ainda precisam ser totalmente esclarecidas para a plena implementação da reforma. Um dos pontos mais debatidos é a definição da alíquota de referência para os novos tributos, o IBS e a CBS. Essa alíquota será fundamental, pois determinará a carga tributária total sobre o consumo no país. Encontrar um nível que não aumente o peso dos impostos para a sociedade, mas que também garanta a arrecadação necessária para os entes federativos, é um desafio complexo e delicado. Outra área que gera expectativas e dúvidas é a das obrigações acessórias. Estas são as exigências burocráticas que as empresas devem cumprir para declarar e pagar seus impostos. Um dos grandes objetivos da reforma é simplificar essas obrigações. No entanto, os detalhes de como isso será feito ainda estão sendo definidos. As empresas anseiam por uma redução significativa da complexidade e do custo de conformidade. A clareza e a simplicidade das novas obrigações acessórias serão um termômetro importante do sucesso da reforma nesse aspecto. Os detalhes operacionais do sistema de split payment também necessitam de maior elaboração. Nesse modelo, o imposto é recolhido de forma automática ou separada no momento da transação. A ideia é simplificar a arrecadação e reduzir a sonegação. Contudo, sua implementação prática envolve desafios tecnológicos e de adaptação para as empresas. Além disso, a estrutura detalhada e o funcionamento do Comitê Gestor do IBS, responsável por administrar o novo imposto estadual e municipal, ainda precisam ser minuciosamente regulamentados para garantir sua eficiência e governança. A implementação efetiva do mecanismo de cashback para a população de baixa renda também apresenta seus próprios desafios. Definir quem terá direito, como o cálculo será feito e como a devolução ocorrerá de forma ágil e segura são questões importantes. Finalmente, garantir que a infraestrutura tecnológica do país e dos órgãos fiscais consiga suportar o novo e complexo arcabouço normativo é outro desafio significativo. A tecnologia será crucial para a operação eficiente do IBS e da CBS, incluindo a gestão de créditos e o combate à evasão fiscal. Section 9. A voz da sociedade e o caminho adiante. Conclusão e próximos passos. A participação da sociedade civil tem sido uma característica marcante deste processo de reforma tributária. A iniciativa da Receita Federal de abrir consulta pública para coletar sugestões sobre as futuras regulamentações é um exemplo disso. Essa abertura ao diálogo demonstra um compromisso com a transparência. Busca também construir um sistema tributário que seja mais robusto e amplamente aceito pela população e pelos setores produtivos. O engajamento da sociedade é fundamental para aprimorar as propostas e aumentar a legitimidade das mudanças implementadas. A reforma tributária é de importância vital para o futuro do Brasil. Seu objetivo principal é modernizar a estrutura de impostos do país. Pretende-se criar um sistema mais simples, justo e eficiente. Um sistema que seja mais favorável ao crescimento econômico, à atração de investimentos e à competitividade das empresas brasileiras. As mudanças propostas são profundas e representam a concretização de um anseio de décadas por um ambiente de negócios menos complexo e mais racional. É um passo fundamental para o desenvolvimento sustentável do país. Os próximos passos na jornada da reforma envolvem a continuidade do trabalho legislativo, a aprovação de leis complementares, como o PLP 108/2024, que detalha o IBS e seu comitê gestor, é crucial. Além disso, o governo e as agências reguladoras terão a tarefa de refinar as extensas regulamentações.
Esse trabalho deverá considerar as contribuições recebidas da sociedade civil e os estudos técnicos. Este processo de detalhamento e ajuste fino continuará ao longo de 2025, preparando o terreno para a implementação inicial em 2026. A caminhada rumo a um sistema tributário completamente novo e funcional ainda está em curso. Ela exigirá esforço persistente e coordenado de legisladores, membros do governo, empresários e de toda a sociedade. A transição será complexa e poderá apresentar desafios inesperados. No entanto, o objetivo final é claro: construir um Brasil mais competitivo, com um sistema tributário que promova a justiça social e impulsione a prosperidade econômica para todos os cidadãos. A reforma é uma aposta no futuro do país, com potencial para transformar positivamente a economia brasileira.